Vira para quem está perto de você e diz assim para ele: vai doer, mas vai valer a pena. Diga mais uma vez: vai doer, mas vai valer a pena. Amém? Eu sei que muitos estão me conhecendo agora, mas vocês confiam em mim? Confiam em mim que vai valer a pena, amém? Vai valer a pena, essa noite vai valer a pena, queridos, aleluia. Queria pedir, Rafinha, solta para mim aí, por favor, a primeira imagem. Algo que Deus colocou no meu coração, que Ele já vem falando comigo já há algum tempo, e quando Deus me deu essa palavra, há algum tempo atrás, isso me trouxe um temor muito grande, porque é um tema muito delicado, é um tema muito profundo, mas é um tema necessário para aquilo que nós estamos vivendo em nossos dias. E essa palavra, ela tem um título muito forte: a geração que corta a cabeça de profetas. E isso faz uma alusão ao profeta João Batista, mas eu queria trazer um contexto contemporâneo, real, para as nossas vidas, como nós podemos entender isso e aplicar em nossas vidas nos dias de hoje, e principalmente levando outros a terem essa consciência. Então nessa noite eu quero trabalhar com vocês 3 contextos: contexto histórico, contexto profético e contexto contemporâneo, amém? E aí, no contexto profético, eu queria falar para vocês sobre onde tudo começou, onde essa palavra começou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, e ali entender quem foi Malaquias e para onde ele estava apontando. Não sei quantos de vocês sabem, mas existiu um período na terra que a gente chama de o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele durou aproximadamente 400 ou um pouquinho mais do que isso. E ele é chamado como um período intertestamentário, que é um período que termina no Antigo e começa no Novo. Mas a página não foi virada como um dia para o outro. Eu não dormi hoje no Antigo e acordei amanhã no Novo, entende? Esse período ele levou 400 anos e foi os anos silenciosos. Pode pôr a próxima, Rafinha, por favor. Os anos silenciosos, e esse é o silêncio. Esse silêncio de Deus foi intencional para que um novo tempo fosse preparado. E eu quero que você entenda isso hoje. O período desse silêncio de Deus, como eu disse, esses anos silenciosos, ele termina na época de Neemias. Na época de Neemias, tinham 2 profetas, Esdras e tinha o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele vai dizer algumas coisas sobre o que haveria de vir. Quando nós lemos as palavras de Malaquias 3, por exemplo, nós vamos ver algumas coisas que ele escreve ali, algumas coisas profundas, de um tempo que o povo de Israel estava sendo subjugado por 3 impérios. Diga comigo, 3 impérios. Nesses 3 impérios a gente vê o Império Persa, a gente vê o Império Grego e a gente vê o Império Romano. O domínio desses impérios, na época de Israel, ele dizia respeito ao seguinte, muito parecido do que nós estamos vivendo hoje. O Império Persa, ele dizia respeito ao foco na economia, na ampliação de bens e riquezas, no comércio local e em outras regiões, travessia de mares. O Império Persa, ele trouxe para Israel uma paixão pelas coisas dessa terra. O Império Persa, ele trouxe para Israel uma paixão pelas coisas desse mundo. Coisas que eles poderiam adquirir, coisas que eles poderiam ter, coisas que eles poderiam conquistar. O Império Persa foi responsável para que a nação de Israel tivesse acesso a coisas que eles não tinham. E isso mudou o coração da nação de Israel. O segundo império, o Império Grego, é um império que diz respeito à cultura, à filosofia, diz respeito às artes, diz respeito a um tempo onde aquelas pessoas estavam sendo bombardeadas por novas ideologias. Novos deuses estavam sendo implementados, novas culturas estavam sendo colocadas ali no meio do povo de Israel. Por quê? Porque nós estamos em um período silencioso. Um período onde o povo de Israel foi subjugado. E o terceiro império
é o Império Romano. O Império Romano, ele diz respeito à política, a leis, à religiosidade. Então esses 3 impérios estavam subjugando Israel. E nós estamos em um tempo onde Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, ele foi levantado. E ele diz algumas palavras. Malaquias, como último profeta, ele traz algumas características no seu ministério profético. Estão comigo, amém? Ele traz algumas profecias importantes que nós precisamos entender, porque isso apontava para Cristo. Isso apontava para um novo tempo que haveria de vir. Isso apontava para algo que nós precisamos estar atentos nos dias de hoje. Porque está chegando o tempo, e já chegou, onde as coisas estão também nos dias de hoje apontando para algo. E se eu e você não estivermos atentos, nós estaremos subjugados pelo Império Persa, pelo Império Romano e pelo Império Grego. Tudo que há no mundo vai começar a dominar os nossos corações, a nossa mente, e a voz de Deus vai ficar escondida no meio de tanto barulho. Isso já está acontecendo, queridos. Isso já está acontecendo na nossa geração. Isso já está acontecendo nas casas, nas famílias. Isso já está acontecendo dentro das igrejas. As vozes desses impérios que promovem as coisas dessa terra e do mundo estão sobressaindo muitas vezes a voz de Deus. Muitas vezes nós queremos o sim sobre algo, mas Deus está falando não, e Deus está falando com corações aqui hoje. Muitas vezes nós queremos tomar uma decisão, mas Deus está nos dizendo que não é isso. Talvez você não orou o suficiente, talvez você não o buscou o suficiente, mas porque você está ouvindo impérios da terra, isso está confundindo a sua decisão, está confundindo a sua direção. E Malaquias, ele vem justamente nesse tempo. Ele se levanta nesse tempo e ele começa a repreender coisas importantes. Ele começa a repreender coisas que nós vemos na Bíblia. 3 pontos principais que ele repreende. A primeira repreensão que Malaquias faz é contra a infidelidade. A infidelidade daquele povo, porque pensa comigo, o povo começou a ter acesso a coisas que eles não tinham. O povo começou a ter acesso a riquezas, a bens, a possibilidades de crescimento. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos vivendo em um tempo onde nunca houve antes uma geração tão jovem com acesso a tanta riqueza. Sim ou não? Nunca houve antes um tempo com uma geração tão jovem com acesso a tanta riqueza. Se você abrir as suas redes sociais, você vai ver alguns milionários com pouquíssima idade, ainda na casa dos 20, e que nem chegaram às vezes aos 20, e já com acesso a muita riqueza. E naquele tempo era exatamente assim. E aí Malaquias, ele se levanta para repreender um povo por conta da sua infidelidade, porque eles não estavam entregando para Deus aquilo que era de Deus. Eles não estavam colocando diante do altar de Deus aquilo que era de Deus. Eles não estavam consagrando e dando glória a Deus por aquilo que eles estavam conquistando. A força do braço começou a tomar o lugar de Deus. A força da inteligência começou a tomar o lugar de Deus. A força dos negócios começou a tomar o lugar de Deus. Malaquias se levanta e repreende a infidelidade. A segunda coisa que Malaquias ele repreende, ele chama o povo para o arrependimento. Ele enfatiza a importância de uma adoração genuína, o respeito pelos mandamentos divinos. O povo tinha esquecido. Se você for ler lá Neemias, eu acho que é capítulo, deixa eu pegar aqui, eu coloquei essa referência para passar para vocês. Se você for ler Neemias capítulo 13 inteiro, você vai ver como aquele povo estava vivendo naquela época. A Bíblia diz que Neemias ele vai fazer uma visita nas redondezas do templo, nas redondezas de onde estava acontecendo. E aí ele vai ver que Tobias foi colocado para dentro de uma sala dentro do templo, onde era consagrado ao Senhor. Você vai ver que as pessoas começaram a casar com outros povos, misturando as raças, adorando outros deuses. Você vai ver que um monte de coisa errada começou a acontecer. Por quê? Porque o povo estava sendo subjugado por esses impérios. E esse chamado ao arrependimento
por parte de Malaquias, ele enfatiza a importância da adoração genuína. Por quê? Porque a adoração daquele povo estava confundida, estava dividida. E Deus, Ele não divide, Ele não separa, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. E às vezes, queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente fala: não, mas eu estou na igreja, eu sirvo no ministério, eu estou firme, eu tomo a Santa Ceia. Às vezes você pode estar até no altar ministrando, mas o seu coração está dividindo a glória de Deus. O seu coração está dividindo aquilo que era para ser uma adoração genuína, somente a Ele. Existem outras coisas sentando no altar que era para ser somente de Deus. Sabe, queridos, durante todo o Velho Testamento, se você for ler todo o Antigo Testamento, Deus nunca entrou com um castigo ou com uma repreensão ao povo porque ele não estava adorando. O povo de Israel nunca deixou de adorar. Se você for ler a Bíblia, você vai ver, o povo de Israel nunca deixou de adorar, de prestar o seu sacrifício, de fazer a sua parte. O problema era que eles adoravam a Deus e também a Baal. Adoravam a Deus e também a outros deuses. Adoravam a Deus e também a... Aí eu te trago para as nossas vidas, para o contemporâneo, para aquilo que nós estamos inseridos hoje. Será que se nós olharmos com cuidado, será que se nós colocarmos uma lente sobre o nosso coração, será que nós vamos encontrar somente Deus sentado no trono dele? Ou será que outras coisas estão tentando ocupar esse lugar? Ou será que estamos dividindo a glória de Deus com outras coisas? E até mesmo em nome dele. Muitas vezes nós colocamos o nosso ministério acima de Deus. Muitas vezes nós colocamos o nosso talento acima de Deus. Muitas vezes nós colocamos aquilo que nós sabemos fazer bem acima de Deus. E convenhamos, muita coisa nós sabemos fazer bem. Eu já falei isso, se eu não me engano foi no Force há um tempo atrás, pregando para eles. Eu nasci dentro de uma igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor há 10 anos. De igreja a gente entende, a gente cresceu na igreja, a gente sabe fazer um culto. Se precisar tocar, a gente toca. Se precisar cantar, a gente canta. Se precisar fazer, por quê? Filho de pastor é assim. Muitas vezes o filho de pastor é 1001 utilidades, porque nem sempre teve gente para fazer o que precisava. E a gente teve que aprender. É como o filho de dono de qualquer empresa, né? O filho geralmente ele aprende com o pai. Ele aprende a fazer aquilo que o pai faz. Só que isso não me dá direito de tomar o lugar que não é meu, não me dá direito de fazer aquilo que eu sei fazer. Eu tenho que estar aqui com temor. Sentei ali com o Marco agora, e ele olhou para mim e ele falou: e aí, tá nervoso? Eu falei assim: nervoso não, mas eu estou morrendo de temor. Eu estou com um temor muito grande de estar aqui em cima, queridos. Eu estou com um temor muito grande de estar falando para vocês. E o dia que eu perder isso, esse lugar já não serve mais para mim. O dia que eu sair do meu lugar aí de baixo, subir aqui e começar a falar para vocês coisas que vêm de mim, sem antes ter tido um tempo com Deus, sem antes ter o meu coração ligado nele, quando isso se tornar automático para qualquer pessoa, esse não é mais o lugar para ela. Porque esse lugar eu posso fazer tudo, menos ser eu. Entende? Adoração genuína é um coração que é completamente apaixonado e entregue a Jesus. Não é um coração disposto a participar de um culto. Não é um coração disposto a servir em um ministério, ser voluntário na igreja. Não é um coração disposto a pregar como o pastor prega. É um coração disposto a se entregar em adoração. Ser completamente apaixonado. Infelizmente, queridos, muitas vezes nós não temos mais ouvido isso nos altares. O quanto nós precisamos ser apaixonados. Domingo passado, eu não consegui vir à igreja, eu assisti de casa o culto das 10h30. E eu vi aqui o pastor Eduardo contando a história do que está acontecendo na igreja lá na Ucrânia. E em lágrimas,
apaixonado. Você percebe a emoção que ele estava sentindo ao falar sobre o que esse povo estava vivendo lá. Queridos, nós poderíamos olhar e falar: o que nós temos a ver com isso? Mas você entende o que é um pastor que chora por um povo que é irmão, que nem fala o mesmo idioma, nem está vivendo as mesmas coisas que nós estamos, está do outro lado do mundo, mas nós choramos por quê? Porque nós sentimos, porque nós não somos apaixonados pela igreja família, nós não somos apaixonados pela estrutura, nós não somos apaixonados pelas paredes ou pelo que nós fazemos aqui, nós somos apaixonados por quem nos motiva a estar aqui, nós somos apaixonados pelo Espírito Santo que nos aquece a estar aqui, nós somos apaixonados porque existe um fogo que queima continuamente sobre o altar, aleluia. Nós somos apaixonados porque existe um Espírito que nos move a viver uma adoração genuína, e a adoração genuína só se alcança com um chamado ao arrependimento. E por último, ele condena a falta de reverência. Ele critica a corrupção religiosa de Roma, diante daquilo que Deus queria fazer com aquele povo. Ele se levanta e fala: não. Ele condena a falta de reverência às leis de Deus. Ele critica a corrupção religiosa de Roma. E por último, depois que ele fala dessas três coisas, que está totalmente ligado ao Império Persa. Querido, Deus ele nunca levanta pessoas para falar de coisas aleatórias. Deus nunca levantou um profeta para falar de coisas que não estavam acontecendo. O povo de Israel estava sendo subjugado pelos persas, pelos gregos e pelos romanos. Deus levanta Malaquias para falar sobre a infidelidade, levanta para falar sobre a adoração genuína e a corrupção da religião, porque o povo estava vivendo essa realidade. E por último, ele se levanta para anunciar algo muito importante. Ele se levanta para anunciar a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho daquele que haveria de vir. Aleluia. Se nós formos ler, pode pôr o próximo. Isso, glória a Deus. Olha só o que diz lá, Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 4. Preste atenção nisso, amém? Estão comigo, amém? Olha o que diz a palavra de Deus: vejam, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Malaquias, ele está aqui falando como se fosse o próprio Cristo, dizendo: eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos exércitos. Agora, olha que temor que nós temos que ter quando nós ouvimos isso aqui. Olha o que diz: mas quem poderá suportar quando ele vier? Queridos, me perdoem, mas como que nós entramos em um ambiente como esse e cantamos que no Santo dos Santos nós queremos estar, e conseguimos resistir, suportar a glória de Deus sem nos entregar completamente? Como nós conseguimos cantar uma canção como essa? Como nós conseguimos levantar as nossas mãos em adoração sem cair prostrados, dizendo: em outro lugar eu não posso viver, Senhor, porque aqui é o meu lugar, aqui é onde eu fui transformado, aqui é onde eu encontro a sua presença. Queridos, porque auditório por auditório nós temos muitos, mas o que nós estamos buscando aqui não se encontra em nenhum balcão da terra, porque provém dos céus. O que nós estamos recebendo e dispostos a receber aqui não se encontra na terra, tem que vir diretamente do alto do trono do Senhor, sobre as nossas vidas, através do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus diz: quem poderá suportar quando ele vier? Quando a glória de Deus vem, ela é insuportável. Quando a glória de Deus vem, ela é irresistível. Quando a glória de Deus vem, ela transforma aquilo que não está certo. Quando a glória de Deus vem, ela converte os nossos caminhos. Quando a glória de Deus vem, ela muda a nossa vida. Precisa mudar a nossa vida.
precisa mudar a nossa conduta. Quem poderá suportar? Quem permanecerá em pé diante da sua presença quando Ele aparecer? Pois Ele será como fogo ardente que refina o metal, e como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como um refinador de prata e queimará toda a impureza. Será que você está pronto para isso? Será que você está disposto a entrar nesse lugar? Será que você está disposto a nessa noite se expor a esse nível? Mas o que eu posso te dizer, querido, é que se você estiver disposto, nós terminaremos essa noite levando desse lugar o melhor da parte de Deus. Nós sairemos aqui nessa noite carregando em nós um espírito reto, um espírito contrito, um espírito que purifica os nossos corações, que limpa as nossas mãos. Nós sairemos daqui conhecendo quem Ele de fato é. E olha o que ela continua dizendo: Ele purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Malaquias, ele vem, ele solta essa bomba no meio do povo. Ele fala que haveria de vir um mensageiro que prepararia o caminho, e que depois desse mensageiro se levantaria aquele que haveria de vir, e que ele seria como fogo refinador, que queimaria as impurezas, mas refinaria a prata. E aí então, pum, as luzes se apagam. As luzes do mundo se apagam. 400 anos. 400 anos silenciosos. 400 anos sem nascer um, separado, levantado por Deus com uma palavra afiada. 400 anos. E depois que esses 400 anos passam, a Bíblia diz que no ventre de uma mulher está sendo gerado um filho. Uma mulher que não poderia gerar, uma mulher estéril. E a Bíblia diz que quando essa mulher gerando encontra a outra mulher gerando a sua prima, os ventres eles se mexem, eles entram, os bebês que estão ali dentro, algo acontece, porque ali começa a dar início a um plano perfeito de Deus, onde Ele diz que na plenitude do tempo, Ele enviou, destituído de glória, o seu filho para que nascesse de mulher. Mas antes de Cristo, nasce João Batista. João Batista era a resposta de Malaquias. João Batista era a resposta para os 400 anos de silêncio. João Batista era a resposta para aquilo que o povo não tinha mais esperança. Porque às vezes a gente acha que Jesus ele veio no tempo onde estava tudo bem. Não, muito pelo contrário. Quando Jesus ele veio, quando João Batista nasce, tudo está um caos. Todos estão perdidos, sem direção. E João Batista então ele começa a pregar, ele começa a falar, e a sua principal palavra é arrependimento. O arrependimento é algo tão importante na pauta de Deus, queridos, que Deus espera 400 anos para levantar um homem, e quando Ele levanta esse homem, só havia uma palavra em sua boca: arrependam-se. Só havia uma palavra: arrependam-se, arrependam-se, é chegado o reino dos céus, arrependam-se, arrependam-se. Essa era a mensagem de João Batista. Ele pregou um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, desafiou pessoas a voltarem para Deus, abandonarem os pecados, as suas vidas impuras, se prepararem para a vinda do Messias. E ele identifica Jesus como aquele que vem depois de mim. Eu os batizo com água, mas já está vindo alguém aí, que não somente os batizará com o Espírito, mas também com fogo. Uau!
Como isso mexe comigo, como isso mexe com o meu coração. Aquele que vem depois de mim. E ele falava: esse é maior do que eu. João Batista não tinha medo de confrontar as autoridades, queridos. João Batista não tinha medo de denunciar o pecado. E foi por isso que ele perdeu a cabeça. E aí eu queria entrar agora no contexto histórico. O contexto histórico, ele vai contar que nesse tempo, quando João Batista e Jesus eles nascem, há uma dinastia naquela época. Uma dinastia herodiana, maligna. Uma dinastia terrível. Os 4 Herodes. Os 4 Herodes no tempo bíblico, cada um tinha um nome, cada um tinha um governo, cada um tinha uma posição. Os 4 Herodes mencionados, eles governavam parte da Palestina durante o período do Novo Testamento. Eles viviam paralelamente a Cristo, paralelamente a Jesus. E as suas principais características são as seguintes. Primeiro, Herodes o Grande. Herodes o Grande era o pai de todos, ele era o maioral, era o cara que mandava em tudo. Era o cara que, se havia uma ameaça contra o seu trono, ele se levantava e mandava matar. E foi isso que ele fez. Lembram da história? Que quando chegam ali a profecia de que estava nascendo aquele que seria o rei, e aí ele manda dizimar todas as crianças, e Jesus então ele foge para o Egito. Lembra disso? Herodes o Grande, o cara que não queria ser ameaçado. Herodes o Grande, ele foi o primeiro Herodes mencionado. Ele é conhecido por uma construção magnífica, edifícios suntuosos. Ele fez a expansão do templo de Jerusalém, aquele que Jesus condenou, falando que esse templo não ficaria pedra sobre pedra. Ele é conhecido pela sua crueldade. Lá em Mateus 2,16 vai contar essa história. Olha só: quando Herodes se deu conta que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores. Um cara maligno, maldoso. E da sua linhagem saem filhos, saem netos tão malignos quanto ele. O segundo Herodes é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Ele governou a Galileia e a Pérea durante o ministério de Jesus. Ele foi conhecido por sua relação com João Batista, e a gente vai voltar nele daqui a pouco. A sua participação no julgamento de Jesus também, antes da crucificação. E a Bíblia ainda cita outros 2 Herodes, com um pouco menos de expressão, mas são outros, porque às vezes a gente acha que o Herodes é um Herodes só tem um Herodes na Bíblia, é o Herodes que fez tudo. Não, são 4 caras malignos, que fizeram coisas terríveis nos seus tempos. O Herodes Filipe, ele era irmão do Herodes Antipas. Estão conseguindo acompanhar? Amém? Estão conseguindo acompanhar comigo? Então esse cara aqui, ele era irmão desse cara aqui. E essa informação é importante, porque a gente vai chegar lá, e eu vou te explicar por quê. Ele era o outro filho do Herodes o Grande. Ele governou uma região menor. Ele era um pouco mais fraco que o seu irmão Antipas, e não desempenhou um papel muito forte nos eventos do Novo Testamento. E por último, era o neto, Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, provavelmente filho de um desses 2 aí. Ele é mencionado no livro de Atos por perseguir cristãos primitivos. Foi responsável por executar o apóstolo Tiago, irmão de João, e pela prisão e intenção de executar Pedro. Olha só, é só gente boa. A família ideal para quem quer construir uma igreja perseguida. Eram os piores caras do governo da época, que só atrapalhavam tudo. Mas por que foi importante trazer? Porque esse contexto histórico é o que vai levar João Batista a perder a sua cabeça. É exatamente por conta disso, do que rolou entre esses 2 irmãos, que João Batista, que não tinha nada a ver com a história, mas que era um profeta que denunciava o pecado, perdeu a sua cabeça. O contexto disso vai dizer o seguinte: que quando o rei Herodes, ele ouve a respeito de Jesus, ele diz, esse aí deve ser João Batista, que ressuscitou. E ele fala isso porque ele tinha mandado acorrentar João Batista na prisão,
por conta da sua esposa Herodias. Olha o que diz lá, Mateus 14, do 1 ao 5. Pode passar o próximo. Mateus 14, do 1 ao 5 diz assim, ó, porque João tinha dito a ele que estava errado, casando-se com ela. Ele queria matar João, mas estava com medo do povo, porque todos acreditavam que João era um profeta. Eu vou te contextualizar o que estava acontecendo. Herodes Antipas, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, e um dia ele resolveu ir visitar o seu irmão Herodes Filipe. E isso quem escreve é Flávio Joséfo, um historiador muito renomado e reconhecido por suas histórias da época. Então Antipas vai visitar Filipe, e quando ele chega na casa do irmão, ele se apaixona pela esposa do irmão. Ele olha para sua cunhada, ele olha para aquela mulher e se apaixona, e ela se apaixona por ele, e os dois então resolvem dar o golpe. Cada um deixa o seu matrimônio e passam a viver juntos. Herodias era a esposa de Filipe, ela tinha uma filha com ele. E Antipas era o cunhado. E quando ele vai fazer essa visita, ele já volta com essa mulher junto com ele, dizendo que a partir de agora ela seria a sua mulher oficial. E aí o que tudo isso tem a ver com João Batista? O profeta João Batista, ele condenava essa união de Herodes Antipas com a cunhada. Ele o tempo todo falava que não estava correto, que aquilo não era bom aos olhos de Deus, que aquilo não estava certo. E a Bíblia vai dizer que Herodes respeitava João, Herodes admirava João, Herodes sabia que João era um cara importante na palavra, que o João era um cara importante como profeta, que ele fazia diferença nos seus dias. Marcos 6:20, estão comigo, amém? Marcos 6:20 diz assim, ó, Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e assim o mantinha debaixo da sua proteção. E Herodes ficava perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Uau! Querido, a mensagem que eu e você carregamos não é fácil de ouvir para muitos. A mensagem que eu e você carregamos não é fácil para muitos escutar, mas ela transforma as vidas, ela muda os corações. O que eu e você carregamos talvez seja difícil de transmitir para as pessoas da sua universidade, do seu trabalho, aquilo que você carrega, aquilo que você vive. Muitos que estão ao seu redor talvez não entendam o que você está vivendo, o que você está buscando, mas pode ter certeza, e isso aconteceu comigo inúmeras vezes, que quando ela tiver um problema, quando ela precisar de ajuda, quando algo acontecer com ela, você será a primeira pessoa que ela vai procurar. Se você tem um bom testemunho, se você é fiel a Deus, se a sua vida está no altar, as pessoas elas sabem, e quando acontecer o pior, elas vão bater na sua porta, elas vão sentar do seu lado e vão falar: me ajuda, porque eu estou desesperado, me ajuda porque eu não sei mais o que fazer. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele se incomodava com as palavras de João, mas mesmo assim, ele gostava de ouvi-lo, porque João falava de uma verdade que não era da terra, mas ele falava de uma verdade que vinha do céu, e toda verdade que vem do céu transforma vidas. Toda mensagem que veio do céu causa uma transformação de dentro para fora. Talvez essa mensagem não era a melhor mensagem que eu poderia trazer para vocês hoje. Talvez eu poderia chegar aqui e falar que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, e que a vida é uma bênção, e que a gente tem que construir, tudo tem que ser bênção. Talvez essa era a mensagem mais agradável para os nossos ouvidos, mas eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para te dizer que há um caminho excelente. Esse caminho é quando nós estamos arrependidos das nossas impurezas e debruçados no altar de Deus, buscando a sua direção, porque Ele tem a resposta, Ele tem as palavras. Como a palavra de Deus diz, você tem as palavras de vida eterna. Se eu não me engano foi Pedro que disse para Cristo: a quem iremos, se só tu tens?
Só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, não há outro lugar. Não há. Mas existia uma perversidade naqueles dias. E essa mulher perversa, ela se chamava Herodias. Era uma mulher maldosa. Ela se esforçou para que João Batista fosse calado. Ela teve uma influência muito grande. Ela convenceu Herodes a prender João Batista e deixá-lo acorrentado em uma masmorra que pertencia a ele, em uma de suas fortalezas. Mas ela não se deu por satisfeita. Ela não queria somente a prisão do homem de Deus, ela queria a sua cabeça, porque ela fazia parte de uma geração que cortava a cabeça de profetas. Ela fazia parte de uma geração que não queria se dobrar diante do amor de Deus, diante das palavras de confronto do Evangelho. Ela não queria se arrepender daquilo que estava errado. E por odiar João, ela pressiona Herodes para que ele fosse morto. E isso nunca acontece. Ele sempre dá um jeito, porque Herodes sabia que não estava certo. E aí eu já estou chegando aqui no final dessa palavra, de toda essa história maligna, para te trazer uma consciência do que nós precisamos mudar em nossos corações, em nossas vidas. Eu posso te dar toda a certeza do mundo que no final essa palavra vai se conectar com muitas coisas que eu e você estamos vivendo. Em um dia oportuno, a Bíblia vai dizer que estava acontecendo uma festa. Mateus capítulo 14, versículos 6 e 8. E era a festa de aniversário de Herodes Antipas. E a filha, a Bíblia vai dizer que ela dança diante de todos os convidados, e ela agrada ao rei Herodes. Por isso, ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Então, por insistência da sua mãe, a moça pede para Herodes a cabeça de João Batista em uma bandeja. Pacientemente Herodias esperou a oportunidade certa para pedir a morte do profeta de Deus, levantado naquele tempo para preparar o caminho do Senhor. Isso acontece na festa de aniversário. Herodes está ali festejando junto com seus convidados, e a Bíblia vai dizer que de repente a menina, a novinha, entra naquele ambiente de sedução, entra naquele ambiente sensualizando. E o detalhe importante é que esse Herodes Antipas não era o pai dela, ele era o padrasto. O pai dela era o Herodes Filipe, no qual a sua esposa o deixou. E ela entra e ela começa a sensualizar para o rei, ela começa a dançar para os convidados. E se você for ler lá a referência de Marcos, olha o que diz, olha quão isso é maligno. Foi quando a filha de Herodias entrou e dançou diante deles, e agradou Herodes e os seus convidados. E ele disse para ela: peça-me qualquer coisa, o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, e eu darei a você. Querido, sabe o que isso representa? Trazendo para os nossos dias, tudo aquilo que nos seduz. E muitas vezes a gente olha e fala: pede o que quiser e eu vou te dar. Pede o que quiser e eu estou disposto. Pede o que quiser. Aquela menina com espírito de sedução, ela entra diante de um rei, diante de pessoas que estavam ali, da alta sociedade. E aí então o coração daqueles homens se voltam para aquele espírito de sedução. Tudo fazia parte de um plano maligno, instigado pela mãe perversa. E a jovem então faz um pedido, um único pedido preciso: eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja. Meu Deus. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. A Bíblia vai dizer que o rei aflito, mas por causa do juramento que ele fez, ele não podia voltar atrás diante dos convidados. Então, numa decisão muito simples e muito rápida, ele ordena que fosse dado o que ela pedia. E assim, os seus súditos foram até a masmorra, cortaram a cabeça de João, trouxeram a sua cabeça numa bandeja, e a moça entregou a sua mãe. Meu Deus.
Queridos, nós estamos vivendo como nos dias de João. Nós estamos vivendo como nos dias de João. Talvez você pode olhar para mim e falar: pastor, mas isso é muito cruel, isso é muito terrível. Como que isso pode acontecer? Uma menina ser a pivô de uma situação que cortou a cabeça de um homem tão ungido, tão sério. Sim, e eu posso te dizer que isso está acontecendo o tempo todo, com corações que se rendem à sedução dos impérios da terra, aos corações que se rendem à sedução dos impérios daquilo que o mundo está trazendo sobre nós. Nós estamos perdendo as nossas crianças. Pouco tempo atrás, vocês lembram disso? Alguém que nem é do nosso meio, nem é da igreja, fez uma denúncia terrível. Quantos lembram disso? Agora, recente, sobre uma horda, uma coisa terrível de sensualidade nas redes sociais, usando crianças, usando adolescentes. Um espírito de sedução, um espírito de futilidade, de inversão de valores, um espírito que vem através de uma dancinha, uma simples dancinha de uma menina despretensiosa, e o pedido preciso: eu quero a cabeça de João Batista. Sabe, queridos, nós estamos vivendo esses dias uma geração que tem se corrompido sobre forte influência do mundo. E eu estou falando sobre eu e você. Eu não estou falando sobre quem está lá fora. Estou falando sobre quem está aqui dentro. Estou falando sobre mim. Sobre mim, pobre homem que sou, pecador. Porque eu não estou isento, queridos. Não é porque eu estou aqui em cima falando para vocês que eu estou isento do que está acontecendo no mundo, ou da sedução do mundo. Não. Bate em todas as portas, na minha e na sua. A diferença é o que nós vamos fazer com isso. Será que nós vamos continuar olhando? Será que nós vamos continuar consumindo? Será que nós vamos continuar nos rendendo, queridos? Será que o nosso coração vai continuar se dobrando? Porque se o meu coração e o seu coração se dobrar, o próximo pedido vai ser a cabeça daquele que nós amamos. Se a igreja se dobra, cabeças são cortadas. Se a igreja se dobra, pessoas são perdidas. Se eu e você nos dobramos, queridos, a esses impérios que querem dominar os nossos corações, pessoas vão perder as suas vidas. Deus não te chamou para viver como um distraído. Deus não te chamou para viver como um destruído. Deus te chamou para viver em sua presença, com uma adoração genuína, com o coração no altar, sabendo exatamente quem Ele é e o que Ele quer de cada um de nós, queridos. Todas as vezes que nós rimos de uma piada que é feita com teor sexual, nós estamos deixando de mostrar quem nós somos para aqueles que estão contando. E eu não estou falando para você ser o chatão do rolê, não, querido. Não estou falando para você ser o cara, o santão. Não é isso. É exalar. Sabe o que é exalar? Quando eu passo um perfume, eu não preciso ficar falando: eu estou usando o perfume X, o perfume Y. Exalar é você passar e as pessoas sentirem o seu cheiro. As pessoas sentirem o cheiro de Cristo que está impregnado na sua alma. E esse cheiro, muitas vezes, ele não é agradável para quem não conhece. Sabe por quê? O cheiro de Cristo que está impregnado em nós, ele tem cheiro de sangue. Sangue não é cheiroso, mas é o sangue que nos redime. É esse sangue que foi derramado em uma cruz. Muito preço foi pago. Nós não podemos continuar vivendo como nós queremos. Nós não podemos continuar vivendo de qualquer maneira.
porque enquanto nós decidimos viver assim, pessoas estão perdendo as suas cabeças, pessoas estão perdendo as suas vidas. Nós estamos vivendo esse tempo sob forte influência. Nós estamos passando isso para os nossos filhos, estamos passando isso para os nossos adolescentes, estamos passando isso para as próximas gerações. Chegou o tempo de nós nos levantarmos, queridos. Você entende, nós temos uma força nessa cidade. Nós temos uma força nessa cidade. Nós temos uma força. Deus não nos entregou uma igreja. Ei, desperta. Deus não nos entregou uma igreja, Deus nos entregou uma cidade. Ei, jovem, Deus não te entregou a sua sala, Deus te entregou a sua universidade. Deus não te entregou o colega do trabalho do lado, Deus te entregou a empresa e o seu chefe, todo mundo que está ali. Deus não te entregou o seu marido, Deus te entregou a sua família. Deus não te entregou os seus pais, Deus te entregou os seus pais, os seus avós, os seus tios. Deus nos entregou uma cidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E Deus pediu para que eu terminasse essa ministração trazendo para vocês a reflexão de Tiago capítulo 4, para nós adorarmos e torcer para esse culto acabar, porque eu creio que depois disso, Jesus, eu sinto nos meus ossos, eu sinto algo no meu coração, eu sinto algo que está sendo liberado dos céus para nós aqui hoje. Eu sinto algo que está acontecendo, e se você percebeu o que nós estamos vivendo aqui, a sua boca não vai ficar quieta, o seu coração não vai ficar parado, a sua mente não vai ficar estagnada. Você vai começar a dizer as palavras, você vai começar a dizer as palavras, você vai começar a falar para Ele: Pai, 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 me encontre mais uma vez, me encontre de novo nesse lugar. Pai, a Tua glória me constrange. Pai, eu não sou nada sem a Tua presença. Pai, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, porque quando nós fazemos isso, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo transformadas. Aleluia. Eu preciso ler para vocês isso. Existe algo acontecendo aqui. Existe algo acontecendo aqui. Esteja disponível. Só esteja disponível, por favor. Por favor, só esteja disponível. Tiago capítulo 4 diz assim, preste atenção: de onde vêm as discussões e brigas no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres, dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que o outro possui, lutam e fazem guerra para tomar o que é deles. E no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Eu repito, se desejam ser amigos do mundo, vocês tornar-se-ão inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado em nós por Deus? Ouve isso. O que você acha quando as Escrituras estão afirmando que o Espírito colocado por Deus em nós arde em ciúmes? Uau! Você tem noção que o apóstolo Tiago está dizendo aqui? Que quando nós temos amizade com o mundo, o Espírito de Deus arde em ciúmes pelos nossos corações que foram redimidos pelo sangue e que agora está se entregando de volta à lama, às mazelas do pecado. É isso que Tiago está dizendo. O coração de Deus arde em ciúmes. E eu termino dizendo: aproximem-se de Deus
e Ele se aproximará de vocês. Lavem as suas mãos, pecadores, purifiquem os vossos corações. Você que está com a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo temor. Que haja choro ao invés de riso, tristeza ao invés de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Lavem as suas mãos, purifiquem o coração e alinhem a sua mente. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. E querido, sem mimimi, sem inventar a roda, sem nada, se você hoje entende o que nós estamos fazendo aqui, e se essa palavra de fato, de forma profunda, penetrou no seu coração e mexeu em coisas aí, eu quero que onde você estiver, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente, e você vai em uma expressão de adoração genuína. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei se você vai levantar as suas mãos e vai gritar, eu não sei se você vai pular, eu não sei se você vai deitar no chão, eu não sei o que você vai fazer, mas nessa noite o Espírito Santo, Ele está dizendo: expressem-se, expressem-se, expressem-se. Aquela menininha lá, ela dançou para ter a cabeça de João Batista. Onde estão as dançarinas do Senhor nesse lugar? Onde estão as bailarinas do Espírito nesse lugar? Onde estão aquelas que não pedem a cabeça, mas pedem por avivamento? Mas pedem por avivamento. Que pedem por avivamento. Nós clamamos, Pai. Expressem-se, expressem-se. Saiam dos seus lugares, venham aqui para frente, venham aqui para frente. Ei, todos aqueles, ei, há um Espírito aqui. Vem Deus, vem Deus. Se você quer mais, expresse-se a Ele, expresse-se a Ele. Xeralabaê.